Falência financeira e recuperação judicial. O ano era 2012 e era isso que teria acontecido com o clube se ele fosse uma empresa comum do Brasil. Quando Bandeira de Melo e sua equipe assumiram o Flamengo em 2013, se viram com um cenário caótico. As notícias na mídia eram dos escândalos envolvendo Ronaldinho Gaúcho, Petkovic, Joel Santana e... Fala galera, beleza? Tá começando mais um Nogueira no Futebol, eu sou o Nogueira. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos reagir à estratégia que fez o Flamengo virar o clube mais poderoso da América do Sul. Vamos reagir a um corte aqui do Charla Podcast, pessoal, ao Rodrigo Caetano, contando o que ele viveu de perto sobre essa ascensão do Flamengo a se tornar o clube mais poderoso das Américas. Vamos lá pro vídeo. Falasse um pouco a tua visão e os feitos que são além do título, né? Eu sei, Chegou na final. Eu falo muito com o Juan, né? Porque o Juan, na verdade, foi pro Flamengo em 2016, quando lá estava, terminou o contrato dele com o Internacional e a gente levou ele de volta. Numa semana que a gente não tinha nenhum zagueiro, todos machucados, e daqui a pouco chega Juan, Hever e ainda mais o Rafael Vaz na época. O Flamengo teve os seus momentos de dificuldade financeira, mas se propôs esse grupo, que na época... 3 anos seguidos. 3 anos e meio, que... Foi o único clube, Betão e Bruno, que eu não terminei meu contrato. Em 2018, meu contrato é até o final do ano. Mas foi a única vez que, junto lá com o presidente Bandeira, com o Fred, que era o CEO, a gente identificou, cara, vamos fazer um acordo aqui. Depois eu fui pro Inter, logo a seguir. Foi quando o Caio Barbieri? Antes. Foi quando a gente é eliminado numa semifinal de Campeonato Carioca, onde o foi no início. Botafogo, lembra? Isso. Botafogo, na verdade, com todo o mérito, fez um gol, Luiz Fernando deu um chute, se defendeu. E nós lá com o Vini Júnior, todo mundo tinha sido campeão da Taça Guanabara. Que aí vem Lomba. Aí depois, mas assim, acontece, mas foi o único clube que eu, infelizmente, não cumpri meu contrato até o final, nesses 22, 23 anos. Mas assim, o mercado do futebol brasileiro reconhece esse período. Porque não é fácil você ter uma disciplina. Eu acho que o que fez essa virada no Flamengo foi a disciplina. E a disciplina em todas as áreas. Disciplina no marketing, de buscar, disciplina, jurídica, né, de fazer acordos, financeira nem se fala. E no futebol também. Só vai comprar o que dá pra comprar. Tô falando a nível de infraestrutura. Jogador não tem como comprar, não vai comprar. Vai pegar jogador livre, final de contrato. Cara, isso acho que fundamental, né? Pra você e as pessoas, além do presidente Eduardo, que tava lá, e o Fred, que ficaram mais tempo, mas esse pessoal todo, que deu sequência no trabalho, que faziam parte desse grupo. O Landim, no início, o Tostes, o BAP que tá aí agora, todo Valim. mundo, Gustavo Oliveira, Valim. A turma que realmente pensou essa virada, né, do Flamengo por conta da disciplina. Porque clube é assim, né? Perdeu um jogo, perdeu outro, não, solta aqui, solta ali. E o Flamengo teve uma disciplina absurda. Uma pressão absurda. E eu estava lá como diretor de futebol. Tive os meus erros, sem dúvida alguma. Mas quando você, obviamente, que trabalha com um orçamento um pouco mais enxuto, é natural que você tenha uma margem de erro aumento. Mas, assim, foi um trabalho que o mercado reconhece, porque não é fácil trabalhar num clube de massa, um clube que tem o maior número de torcedores, e você, muitas vezes, não ter que montar o elenco dos sonhos, né? Isso é um processo, mas vamos lá. Você trouxe Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego Alves. Os que foram Rodinei, William Arão, René. Base do elenco? Muitos desses aí ao longo desse período. O primeiro jogador comprado mesmo foi o Everton Ribeiro, já em 2017. Quer dizer, ali o clube tava já respirando bem. Porque começando, né? Porque vendeu o Vini naquele mesmo ano. Entregou no ano seguinte, mas vendeu o Vini naquele ano. Então antes disso vendeu o Jorge, que eu lembro. Começou a usar os garotos. Léo Duarte, Paquetá já tava jogando. Felipe Viseu já tava jogando. Matheus Sávio jogou, quer dizer. Que também vai para uma estruturação da base do Flamengo. Claro, o Noval, né? Claro, isso, Brasil. Isso aí. Então, assim, foi um período difícil, mas que iniciou, na minha visão, um ciclo virtuoso também. A contratação mais complicada, porque eu lembro que o Guerreiro, que foi a primeira, teve a desconfiança de todo mundo. Até os outros clubes falavam, o Corinthians ficava gritando, não vai trazer não, porque vocês fizeram, pagaram, não teve dívida nenhuma com o Guerreiro cumpriu o contrato. Mas teve o Diego Ribas, que você tirar o cara da Europa, né, trazer pra cá. E teve o Everton, que tá sendo do mundo árabe também, né? E eu queria que você contasse essa história, já que o Betão perguntou também do Guerreiro, como é que fazia pra convencer o jogador pra ir pro Flamengo na época? Né? Que era o momento quando a torneira começou a abrir um pouquinho, né? Foi 2015, eu acho que foi o primeiro grande nome, campeão mundial, né, pelo Corinthians. Foram muitas idas e vindas a São Paulo para convencê-lo, para apresentar o projeto para ele, pro seu agente e tal. E ele tem a segurança, né? Porque o Guerreiro é o maior artilheiro lá da seleção peruana, um ídolo. Tá jogando até hoje, né? Tá.
Ele era um cara, assim, extremamente profissional, sabe? E nessas nossas idas e vindas apresentava. Grande jogador, Paulo. Poderia ter ido melhor no Flamengo. Teve seus momentos, mas poderia ter ido muito melhor, porque ele sabia fazer o pivô como ninguém. Ele protegia, meu irmão. Que centroavante. Mas, infelizmente, teve muitos problemas no decorrer. E esse namoro com o Flamengo chegou ao fim. Mas, porra, eu gostava muito do Paulo. O projeto para ele apresentar a infraestrutura física não foi fácil, porque nós não tínhamos, né? Então eu mostrava para ele que eu tinha. Ainda tinha isso? Não tinha nenhum urubu. Não, tinha uns campos, enfim. Aí de um lado eu mostrei para ele, ó, isso aqui é o que nós vamos ter, tá? Não sei quando, Maquete. não sei quando tá aqui o desenho. Isso aqui é o que nós temos. Mas Campos Verdes. Mas você tirou uma foto ali do... Várias fotos. Gramado. Várias fotos eu tinha no projeto que a gente apresentou. Do gramado. Do gramado. Aí Mostrava depois, o entorno. quando ele chega, ele diz, não, mas pô, não era nada disso que não sei o que. Daí eu recuperei, não. Tudo que eu te mostrei existe. Olha o campo lá, só que nós tiramos com essa visão, com aquela outra, enfim, tá tudo aqui. Mas eu te falei que a estrutura física tá chegando. Tá vindo, né? Ele chegou a pegar isso, né, nessa transição toda, mas enfim, era um jogador muito, assim, disputado, e ele estava em final de contrato com o Corinthians. Na verdade foi isso, ele não renovou com o Corinthians e acabou vindo pro Flamengo. Não foi um cash, né? Não, porque não tinha condições, né? Então tinha qualquer tipo de negociação, assim foi com o Diego Ribas, com o Diego Alves. Você fazia... Diego também fim de contrato. Você ia ao longo do período, né? Cara, olha só. William Arão, final de contrato também, e assim foi. Aos poucos foi... Depois veio de se destacado na ponte, feito foi isso. O melhor lateral brasileiro. Exatamente. E com a venda dos garotos, conseguiu dinheiro para a primeira, que é o Everton Ribeiro. Não, na verdade já tínhamos realizado uma venda importante do Jorge pro Mônaco, né? Eu acho que 9 milhões de euros na época, que superava todas as vendas do Flamengo na história, né? E a gente levantou, tinha sido a do Renato Augusto, enfim, lá atrás. A última. 8 milhões de dólares. E ali eu acho que o Flamengo começa... Eu acho que a do Vini foi a que virou, né? Porque de lá pra cá, o Flamengo tem um selo de qualidade e de preço. Então, na época, uma das... que a gente sempre debateu o porquê de se colocar uma multa do Vini em 45 de euros, porque a maior venda do futebol brasileiro até então era do Lucas Moura, 42. Então era muito importante, o Vini entendeu, a família entendeu, os agentes idem. Olha, nós temos que cravar a maior venda do futebol brasileiro até aqui. Vamos botar a multa sim. E Real Madrid tem interesse, Barcelona já tinha manifestado. Então, mais ou menos já... Agora, é surreal como pouco... O futebol é uma loucura, né? É surreal como, tipo assim, pouco dessas joias vingaram realmente de... Pô, o Léo Duarte, excelente zagueiro. Surgiu como uma promessa, um bom zagueiro. Do nada. O Renier também é a mesma coisa, pessoal. O jogo teve um ano muito bom no Flamengo, 2019. Nossa, fez parte daquele grupo ali. Toda vez que entrava no time do JJ, sempre entregava. Chegou com uma promessa de grande craque no Real Madrid. Não consegue jogar. Tá no Granada hoje. Sumido. O futebol mesmo é uma loucura. É por isso que o Cristiano Ronaldo ele é um monstro. Porque você se manter no topo do futebol ali anos e anos é muito difícil. Futebol é muito difícil, cara. E o jogador brasileiro tem dificuldade de se manter lá. É muito difícil, porque o jogador brasileiro acha que é porque tem aquele talento já natural, então acha que não tem que se esforçar, mas é muito difícil mesmo. Fizemos uma venda casada com a renovação. E eu acho que a partir dali, o Flamengo adquiriu esse selo de qualidade na formação, méritos. Vendeu o Paquetá por 35. E depois Paquetá, teve Léo Duarte que vendeu bem, se não me engano, uns 15. Renier, entendeu? E assim outros tantos. Até hoje, né? Matheus França, João Gomes. É muito difícil isso. Quando um clube adquire... Que hoje o Palmeiras, assim, entendeu? Porque o jogador não precisa nem fazer a transição, ele já está precificado no mercado, porque ele sabe, o comprador sabe que ali tem o selo de qualidade, o selo de formação. É muito difícil isso. Outra coisa que o Flamengo adquiriu. Sem dúvida. Mais do que o valor monetário, financeiro, foi isso. Então... Ninguém vai sentar com a diretoria do Flamengo para oferecer pouco. Já sabe que... Pra um garoto formado lá. Agora, Bandeira isso. Sofreu na época também, né, Rodrigo? Sofreu bastante. Cara, isso é foda. E eu acho que hoje com o distanciamento, a gente vê o Bandeira... Acho que em 19 a galera é grato. Em 19 a galera deu... Não, mas ele sofreu calado. Cara, foi foda. Teve alguns momentos que o presidente até explodiu, né? Pô, eu lembro que quando o Zé Ricardo cai...
lá naquela arenazinha que a gente criou lá na Ilha do Muito Governador, bacana. né? É um jogo de 11 da manhã contra o Vitória. Se o Vitória ganha esse jogo, pô, o presidente já estava nesse jogo. O pessoal tava cobrando ele. Sim, eu Ele tava lá. colado E o Flamengo amassou o Vitória naquele jogo. Foi. 2-0 Vitória. Cara, eu tenho um olhar disso, porque assim, lá era muito pertinho na cabine de rádio. Ele foi parar na minha cabine, pô. É, né? Arena da Ilha. E a galera... Ilha do Urubu, né? Ilha do Urubu. Mas isso é pro... Cara, Foi muito legal. E ali foi uma trajetória. Vários jogos da Sul-Americana de Vai ter a 2013. final, né? mas é um, assim, eu acho que é um case, você teve lá dentro, pra se entender processo, né? Porque eu acho que foi num clube de maior pressão. Pessoal, o Flamengo foi muito humilhado. Se vocês pararem pra pensar, tem muito antes que esquece disso aí. Mas o Flamengo foi muito humilhado, pô. Caraca, a gente pegou o estádiozinho da Portuguesa, chamamos de Ilha do Urubu. Assim, é uma humilhação, cara, isso. Pro tamanho do Flamengo, cara, isso é uma humilhação. O Flamengo mesmo, tipo assim, largada atrás. Aí, que fase ruim, mano. Que fase horrível. Deixe nos comentários aqui o jogador que você fala assim, pô, esse jogador do Flamengo era uma craque e não sei onde tá hoje. E sobre essa fase ruim do Flamengo, tem que exaltar muito o Bandeira de Melo, porque essa fase foi horrível. Cara, que time ruim, meu irmão. Márcio, cara, nessa época ainda tinha o Márcio Araújo, um pouco bem antes. Porra, meu irmão, Deus me livre, mano. Teve a pressão, né? Ele corta na carne. E eu acho que hoje os rubro-negros olham pra trás e enxergam isso. Sei como é que é a relação dos rubro-negros com você Não, também. e assim, Bruno, é porque a gente falou em ter a disciplina para não ultrapassar 1 milímetro do orçamento estabelecido. Então, isso que eu falo, tinha sempre a reunião de orçamento no ano anterior. E era extremamente rigorosos os processos para isso, né? Por exemplo, você só podia comprar alguém se vendesse. Não tinha esse negócio, entendeu? Era um negócio muito rigoroso. Disciplina, claro, capacitação dos gestores. Eu não estou falando dos profissionais apenas, daquele grupo, né? Em fazer isso acontecer. E acho que teve um papel importante, que foi a comunicação. E aí é mérito também por parte do torcedor, mesmo o torcedor do Flamengo que cobrava, que exigia, que fazia... Tá tudo certo. Mas foi comunicado antes. Né? Olha, esse grupo que tá aqui para fazer diferente, para pagar conta, para pagar dívida, para zerar. Não basta nisso. E inverter a balança entre, né, o que era dívida e o que era receita. E inverteu rapidamente. A gente fala que um clube que tem capacidade de ter as receitas que o Flamengo tem, se fizer o dever de casa, tá tudo certo, né? Não tem como, né? Seria um exemplo pro Corinthians, que é um gigante, tá afundado em dívida. Mas cisme não dá esse passo, que é cortar na carne, que é impopular. Não tem como. Mas aí, Betão, vocês trabalham com isso. Eu acho que não é só no futebol. Se você for ver na vida pública, numa empresa, a comunicação, ela te leva ao sucesso e ao fracasso. Lógico. Dependendo. Você tem que comunicar. Comunicar bem. Não é enganar. É comunicar bem. E eu acho que isso foi feito, né, no Flamengo, naquele período. E, claro. Eu me lembro do... Eu me lembro do Alexandro, que já deu várias entrevistas, o Alec Gol, falando que lembra muito de um momento do Bandeira de Melo conversando, sendo cobrado pela torcida organizada, e ele conversando e falando: eu não já conversei com vocês? Eu não prometi título nenhum, eu prometi reestruturação, e é isso que eu tô fazendo. Pô, isso eu chego a me arrepiar, meu irmão. Eu chego a me arrepiar, porque, pô, irmão, os caras tudo grande pra caramba, forte pra caralho. A torcida organizada do Flamengo, os caras são grandes. E, pô, ele baixinho ali e tal, falando com o pessoal. Cara, é absurdo, mané. E saber que o Flamengo viveu isso tudo e hoje nós somos o clube mais poderoso da América. Pessoal, isso que eu tô falando não é maluquice. O Flamengo é o clube mais poderoso das Américas. Isso é fato. Isso é fato. E graças a essa reestruturação que nós tivemos e somos o que somos hoje. Porra, tá doido, mano. Tá maluco. Boa parte da torcida entendeu, boa parte não, mas tá tudo certo. Mas atravessou, né, esse problema aí. E chegou o que vive hoje. É isso. Calvário. Agora vem a colheita, aí todo mundo, pô, do caralho. Mas aí vem também aquele comentário também. Mas também, né, o Flamengo não tem gravão. Mas o Flamengo ruiu o osso lá atrás. 6 anos, 7 anos. Não, de ver as contratações que o Rodrigo fez, você pensar, final de contrato, Guerreiro. Final de contrato, Diego Alves. O investimento foi no Everton Ribeiro, porque se vendeu o Vini Júnior e Jorge, enfim, né, a galera que... Cara, Não, mas é que vendeu por muito e pagou pouco o Everton Ribeiro. Já tá há muito tempo, né? E outra coisa, mostra também aquilo que eu falo.
o elenco que virou super campeão, olha como tava sendo construído. Não foi Não construído falamos ali. isso em 2019, Você pode né? até trouxe 8 fora de série, beleza, mas o grupo, você tá ali, ó, Diego, O William Arão Alves, também foi um cara William importante, Arão, porque Arão. o Arão, na época, né, ele também, Arão, término de quando contrato, chegou. ele fez opção, comprou aí um barulho, vocês lembram? Ah, vai tirar do Flamengo. Botafogo. É, né? Botafogo, situação do Botafogo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse Bom, o vídeo foi esse. Deixa aqui nos comentários o craque que chegou na época. Pô, eu lembro que a contratação do Diego foi absurda quando chegou, meu irmão. Foi absurdo. Caraca, o Diego Riba no Flamengo e tudo mais. E o resto é história. Deixa aqui nos comentários quem vocês lembram dessa época, do calvário que o Flamengo passou. Que fala, porra, aquele cara jogou bola no Flamengo. Porra, tinha Nixon, meu irmão. Nessa época no Flamengo aí, nesse calvário assim, até a gente chegar o que somos hoje. Então deixa aqui nos comentários esse momento que você guardou na tua memória e falou assim, cara, esse momento aqui foi sangrento. Deixa aqui o jogador, o que te traz à memória isso, que eu vou ler e vou responder. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Dá like no vídeo, se inscreva no canal e valeu!